Olá, professores e professoras. Aqui é o professor Taliton, sou o redator do nosso currículo, do componente curricular de História, e vamos trabalhar com vocês agora nesse vídeo um pouco sobre como nós pensamos e produzimos a matriz curricular. Nossa intenção aqui é tentar esclarecer alguns pontos que possa trazer dúvidas a vocês e vamos começar nos apresentando, né? Eu sou professor, como eu já disse, da rede há algum tempo. Estou hoje já lá na Escola Municipal Maria Elizabeth e a Gomes Santana Ramos. Também sou formador lá do Cefop e estou também como o redator de currículo aqui de Anápolis. Espero que esse vídeo possa esclarecer e tirar um pouco das dúvidas que está tendo na nossa rede sobre a matriz curricular. Olá pessoal, meu nome é Késia, eu sou professora da rede já há 18 anos, já experimentei várias funções, né? E hoje eu sou professora da Escola Gomes Santana Ramos, onde eu sou lotada, e também tenho uma carga horária no Cefop na redação do currículo de Geografia. Estou aqui com o Taliton hoje para a gente poder dirimir algumas dúvidas que foram surgindo ao longo desse semestre letivo. Nós temos um currículo em construção e nós precisamos da opinião de cada um de vocês para que esse currículo dê certo. Então, nós estamos coletando essas opiniões, agregando isso ao nosso trabalho e estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas e para avançar nesse diálogo. Aqui, nós temos um pouquinho do que nós vamos ensinar na BNCC. A BNCC, ela muda um pouco a perspectiva que a gente estava acostumada de ensino. Nós estávamos acostumados, na Prefeitura de Anápolis um pouco menos, mas pensando numa amplitude maior da educação, nós estávamos acostumados ao ensino e não a aprendizagem. O foco era ensino, o foco não era aprendizagem. A BNCC, ela traz uma ruptura que vem sendo construída, os PCN já davam um indicativo nessa direção. A gente não tem a BNCC como uma grande novidade, ela é uma construção, como a gente sabe, ela começou a ser pensada lá na década de 80, e ela traz essa perspectiva do estudante como protagonista. Se o estudante é protagonista, o que é mais importante, professor? É eu ensinar ou é meu aluno construir o conhecimento? Já vou dar uma dica, segunda opção. Então, esse aluno, ele vai construir o conhecimento a partir de quê? A partir da minha aula, que é pensada para passar conteúdos para esse aluno, ou a partir da construção de habilidades? Nós temos aqui a estrutura básica da BNCC. O Taliton colocou a habilidade de história, né, Taliton? Mas vale demais pra gente. Do primeiro ano, pedagogos, olho na gente também. Aqui eu tenho unidade temática, objeto do conhecimento e habilidade. O olho do professor está treinado a procurar o conteúdo. Então, quando o professor ele pega essa matriz no primeiro momento, pega a BNCC no primeiro momento, o olho dele vai diretamente onde? No objeto do conhecimento. Késia, por que o olho do professor vai no objeto do conhecimento? Porque é o que mais se parece com o conteúdo. Lembra da nossa matriz antiga? Não tinha uma lista de conteúdos que a gente escolhia e ia preparando nossa aula a partir do conteúdo? Por isso que esse olho nosso treinado tem ido para o objeto do conhecimento. Mas primeiro equívoco, objeto do conhecimento não é conteúdo. Ele também é conteúdo? Sim, mas ele é processo, ele é conceito, ele tem uma amplitude maior do que da ideia de conteúdo. Késia, então, onde meu olhar tem que ir primeiro? O que eu tenho que observar primeiro? Eu já tenho falado isso em alguns cursos e algumas palestras, alguns de vocês podem até já ter ouvido isso. O planejamento a partir da BNCC começa pela habilidade. Então, a escolha da habilidade que eu vou utilizar naquela aula é o primeiro passo no meu planejamento. Então, eu vou olhar a habilidade, identificar aspectos do seu crescimento. Olha só, isso aqui é moderno, gente. Adorei. Identificar aspectos do seu conhecimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família ou de sua comunidade. Késia, eu não entendi nada dessa habilidade, o que é para ser feito? O verbo vai dar o primeiro indicativo, identificar. Nós estamos trabalhando na BNCC com a taxonomia de Bloom. Com acertos ou erros, ela vem para ser parte do nosso cotidiano. Então, existe uma hierarquia entre os verbos. Então, eu tenho um verbo aqui, identificar. Dentro da taxonomia, esse verbo é um verbo mais básico, está ali na base da pirâmide. Eu vou, então,
precisar que esse aluno, ao final do processo, consiga identificar aspectos de seu crescimento por meio de registro de lembrança. Que registro de lembrança? Fotografia, desenhos da infância dele, vídeos feitos pela família. Ou seja, é isso que eu preciso que o meu aluno consiga, ao final do processo dessa aula, identificar esses aspectos do seu conhecimento. A habilidade é tão gentil com a gente que ela dá o verbo, que vai te dar a intensidade da aula, ela vai te dar o que trabalhar, crescimento por meio de registro de lembranças, e ela te dá também o como, utilizando o que? Lembranças dos membros da família ou da comunidade. Então, é mais ou menos assim que a gente inicia esse processo de planejamento. Então, é importante, o foco é no aluno, ele é o nosso principal protagonista, o professor não perde sua importância de jeito nenhum, o professor continua sendo mediador, só que o foco é no estudante e o planejamento se inicia a partir da habilidade. Kézia, para que serve o objeto do conhecimento, então? Ele é um direcionamento para facilitar o seu planejamento. E tudo isso está incluído em algo maior, que a gente vai chamar de unidade temática. No caso aqui, mundo pessoal, meu lugar no mundo. Isso aqui é como se fosse o tema geral que aquela habilidade está inserida. Isso aí, agora a gente vai falar um pouco sobre quais serão esses objetos principais das ciências humanas. Aqui no slide, como vocês podem observar, nós vamos ter alguns indicativos. Por quê? O que é mais importante para a gente desenvolver em ciências humanas? Observe que nós vamos trabalhar principalmente as noções de tempo, de espaço e de movimento no tempo e no espaço, ou seja, as mudanças e também as permanências ao longo disso. Para que o aluno precisa desenvolver essas noções de tempo, espaço e movimento? Ele precisa disso para conseguir ter uma cognição do contexto social, contexto econômico, contexto do espaço onde ele está inserido. Então, isso nos leva a entender e a desenvolver o que a gente chama de raciocínio espaço-temporal. Esse é o objetivo fundamental das ciências humanas. Se o aluno ele conseguiu sair do ensino fundamental, conseguiu desenvolver esse raciocínio espaço-temporal, nós conseguimos atingir o nosso objetivo aqui, tanto nas disciplinas de História, de Geografia e agora também a disciplina de Ensino Religioso, que ela vem auxiliar a disciplina de Ensino Religioso. Anteriormente ela era a área do conhecimento, agora ela passa a ser componente curricular e ela vem auxiliar também na construção desse conhecimento, também auxiliar na construção desse raciocínio espaço-temporal. Então, o que traz esse raciocínio? Primeiro, ele traz uma crítica sistemática à ação humana. Nós, seres humanos, estamos vivendo no nosso espaço geográfico ao longo do tempo. Então, nós precisamos pensar essa ação humana e, em especial, criticar. Quando a gente fala que as ciências humanas ela tem, em especial, essa função de crítica, é aqui. Então, nós vamos olhar para a ação do ser humano no tempo e no espaço e vamos pensar ela de uma maneira crítica. Além disso, nós também vamos desenvolver a crítica das relações sociais e das relações de poder, como nós enxergamos essas relações dentro da sociedade, como ela se entremeia ali. Então, esse também é um ponto importante para o desenvolvimento desse raciocínio espaço-temporal. Além disso, nós vamos criar também uma crítica à produção dos conhecimentos e dos saberes, Isso pensado sempre localizando no espaço e no tempo. Então, de modo geral, essa daqui é a nossa percepção de como nós devemos trabalhar as ciências humanas enquanto um objeto, um foco nesse conhecimento. Um elemento importante que nós temos aqui é a questão da realidade do aluno. O tempo todo a BNCC busca a contextualização da realidade do aluno e esse aluno, quando a gente entregar ele de volta para a sociedade, tendo passado pela educação básica, que ele esteja pronto para atuar criticamente na sociedade. Então, as ciências humanas têm muito essa função de trazer para o aluno o conhecimento, a construção de habilidades, para que quando ele chegue nesse momento de atuar na sociedade, ele possa fazer essa leitura crítica do mundo.
não uma leitura crítica de embate, nem sempre uma leitura crítica de embate, né? Mas uma leitura crítica de compreender como o mundo funciona, de compreender as especificidades do espaço dele e do tempo que ele está inserido e poder atuar como um cidadão de fato. Então, resumindo, né? Como que a BNCC traz esse objeto, como que ela coloca? A gente trouxe esse breve texto aqui para a gente falar um pouco sobre isso. A BNCC, ela diz o seguinte, lá na página 354, os conhecimentos específicos da área de ciências humanas exigem clareza na definição de um conjunto de objetos de conhecimento que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e que aprimorem as capacidades dos alunos de pensar em diferentes culturas e sociedades, em seus tempos históricos, territórios e paisagens, compreendendo melhor o Brasil, sua diversidade regional e territorial. Então, nesse sentido, aqui, a BNCC ela vai tentar trazer para a gente uma clareza maior sobre como enxergar o Brasil na sua complexidade. Aquilo que a Kézia estava falando, né? Ele vai colocar o aluno dentro de um contexto social. Só que para a gente entender um contexto social, a gente tem que entender como essa formação se deu ao longo do tempo e do espaço. Então esse vai ser o foco primordial, principal da BNCC para a gente conseguir desenvolver com eles durante esse período. A diversidade que nós temos no Brasil, principalmente a diversidade regional, ela é um problema do ponto de vista da compreensão da criança em relação ao espaço do outro. A gente volta no que a gente já tem conversado há algum tempo sobre o eu, o outro e nós. Então a BNCC parte muito disso, é a compreensão do eu, do meu espaço, da minha história, do outro, que é o diferente, para fazer essa compreensão total, geral do Brasil como nós. Do Brasil e também do mundo, porque ela acaba expandindo para o mundo, principalmente nos anos finais. Então, assim, toda essa complexidade regional, ela é um desafio para nós, mas ela também é um desafio para a criança. Como é que a criança vai entender o diferente, vai entender o outro, se não for a partir dessa construção gradual de conhecimento que nós vamos levar ela a essa reflexão? É respeitar a diferença, respeitar a diversidade, perceber a desigualdade, tudo isso é fundamental dentro das ciências humanas. E esse vai ser o nosso ponto de partida, né? Eu acho que o ponto principal é quando a gente vai começar a construir aquilo que a gente chama de espaço biográfico. E esse espaço biográfico, ele está muito ligado na concepção daquilo que a Kézia estava falando, na construção do eu, do outro e do nós. Aqui a gente vai colocar como um dos pontos principais a questão da identidade, né? Quem sou eu? Né? Eu dentro de um contexto social, eu dentro de um contexto familiar, eu dentro de um contexto econômico, eu dentro de um contexto territorial. Então, a gente vai pensar naquilo que nos identifica, mas a identidade ela não é formada só por aspectos que faz com que a gente se identifica, mas também com aquilo que a gente vai divergir. Porque dentro de um espaço ou dentro de um território, nós temos vários grupos sociais, nós temos vários contextos sociais e a gente precisa entender também a alteridade, ou seja, aquilo que é diferente. Por isso que a gente também tem um foco no outro, para aí, a partir daí, a gente começar a pensar na coletividade, no nós. Então, a construção da BNCC, em especial no ensino fundamental, ela vai muito nesse sentido. Primeiro, a gente vem na construção, lá nos anos iniciais, falando do eu. Depois a gente amplia falando do outro, daquele que é diferente do nosso próprio contexto, identificando a alteridade. Né? Sempre lembrando com o pensamento da construção da discussão ética, né? Nessa relação de alteridade. Para depois a gente começar a pensar na coletividade, naquilo que a gente vai ter enquanto um projeto de nação e, por consequência, a construção da ideia de cidadão. Então, esse cidadão do futuro que a gente está pensando, já que a educação vai ser a promotora para a construção desse cidadão, a gente vai pensar ele nessa multiplicidade, né? Onde ele vai reconhecer aqueles elementos que são próprios da construção da nossa identidade, do eu, mas vai respeitar em especial aqueles que são diferentes no seu contexto. Então, esse daqui talvez seja o elemento central que a gente vai trabalhar no quase todo o decorrer da matriz, lá na BNCC e as suas variações, tanto no DCGO quanto também na matriz de Anápolis. Então, olha só, essa construção do espaço biográfico vai ficar muito forte nos anos iniciais.
Aqui vai ser muito esse reconhecimento do eu, do outro e do nós, né? do nós. E nos anos finais a gente amplia um pouquinho mais essa perspectiva, visto que a gente já entende que o estudante ele vai começar a entender essa percepção. Então, aqui a gente vai ter também nos anos finais um foco na análise dos indivíduos como atores que vão estar inseridos em um mundo em constante movimento de objetos e populações e com exigência de constante comunicação. Então, é muito importante a gente ter em mente exatamente esse critério. Quais são os focos que a gente vai ter tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. A gente começa nos anos iniciais com o espaço conhecido da criança, né? Com o espaço de vivência dela. E isso vai ampliando até chegar nos anos finais, a gente fazer isso uma ampliação de mundo. Mas nada impede que mesmo com a criança dos anos iniciais, a gente consiga ampliar a visão de mundo da criança. O objetivo da BNCC em momento nenhum é a limitação. Algumas pessoas falaram assim nas nossas visitas, mas só trabalha o espaço da criança, o espaço da criança, o espaço da criança. Mas é porque o espaço da criança é o ponto de partida. O problema não é trabalhar o espaço da criança. O problema é quando a gente fica preso só no espaço da criança e não amplia os horizontes dessa criança. Então, em especial, a gente continuando por pensar toda essa formação, a gente tem que ter noção também que isso tem que estar muito pautado no foco de um conhecimento ético. Ou seja, nós pensamos em construir esse cidadão que vai ter essa identidade que a gente está ressaltando, mas qual é um ponto principal dessa identidade? A formação ética do indivíduo. Nós vamos valorizar os direitos humanos como um dos pontos principais, vamos respeitar o ambiente e a proposta de coletividade, isso também tem que ser um marco muito importante das ciências humanas. Vamos ter o fortalecimento de valores sociais, tais como solidariedade, participação, protagonismo, tudo isso voltado para o bem comum, além de uma grande preocupação com as desigualdades sociais. Ou seja, se nós queremos um futuro melhor, nós precisamos começar a construir isso. E a escola é um dos pontos principais para essa construção ética. Ou seja, o professor de ciências humanas que vai trabalhar essas disciplinas, eles precisam ter em mente exatamente isso, que a gente tem uma preocupação grande com a questão ética. Então, na hora que você for trabalhar, por exemplo, a alteridade, e a gente for falar, por exemplo, de comunidades indígenas, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não tenha e caia em armadilhas, cometendo problemas de preconceitos, principalmente quando a gente está trabalhando com o outro. Isso é um ponto fundamental. Quando você for trabalhar, por exemplo, uma religião, que ela é uma religião diferente da sua, professor, no disciplina de ensino religioso, ou então história, ou então em geografia, você tem que ficar ciente que você tem que ter essa questão ética. Você precisa mostrar e trazer para ele aquilo que também é diferente do que você acredita, daquilo que você participa. A primazia é o respeito. Então, do mesmo jeito que eu tenho direito ao meu espaço, ao meu hábito de vida, à minha trajetória, o outro também tem. Ao direito à organização do espaço dele, a organizar a sua trajetória, a ter suas crenças. Então, no ensino religioso, principalmente, a gente tem enfrentado algumas barreiras em relação ao ensino de religiões distantes, mais distantes da que é mais comum no Brasil. Só que nós temos que pensar também que existe uma diversidade de crenças dentro do nosso país. E o outro, ele também merece respeito. Não é ensinar para o aluno a crer na religião do outro, mas ensinar o aluno a respeitar qualquer crença. Então, a primazia é o respeito. Isso vai vir de onde? Da crítica, que nós falamos lá no começo. A crítica é justamente isso. É eu compreender de tal forma o meu espaço e tempo que eu consigo me posicionar criticamente, respeitando o outro e respeitando também os meus princípios. Eu não vou deixar os meus princípios e as minhas crenças, mas eu consigo conviver com qualquer pessoa se eu respeitar as crenças e os princípios dela. Chegamos na geografia. Gente, a parte mais linda é a que está escrito geografia. Vou falar um pouquinho do que nós pensamos na construção da matriz curricular. Professor, nós estamos dentro de sala de aula, isso é importante ressaltar. Todos da equipe de currículo estão dentro da sala de aula, então vocês são professores, nós somos professores, atuando.
Por que isso é importante e por que a gente não deixa essa atuação em sala de aula? Para não perder essa aproximação com a escola. Porque o currículo que nós estamos construindo, ele tem que ser um currículo da realidade. Um currículo construído a várias mãos e com ideias de todos. Quanto mais ideias forem agregadas, mais próximo à nossa realidade ele vai estar. Então, nós sabemos sim que o nosso aluno voltou do isolamento social, já que a pandemia não acabou, ele voltou do isolamento social com várias lacunas na sua aprendizagem. Nós temos consciência disso e nós trouxemos isso para o currículo. Quer dizer, vocês não conseguiram alcançar o tamanho do problema. Professor, converse com a gente, nos fale quais são as suas ansiedades, nos diga em que nós podemos melhorar. Nós vamos explicar como nós pensamos essa matriz a partir dessas questões que foram trazidas já para nós. Então, nós sabemos que o nível que o aluno chegou no 6º ano, por exemplo, não é um nível comum de um aluno de 6º ano. Nós sentamos enquanto equipe de currículo e começamos a discutir como nós podemos ajudar o aluno no seu processo de construção de conhecimento e como nós podemos ajudar o professor a ajudar esse aluno, porque nós somos isso, nós estamos o tempo todo ajudando o nosso aluno a crescer, ajudando o nosso aluno a construir conhecimento. Então, a primeira coisa que nós pensamos foi a reduzir a quantidade de habilidades que seriam trabalhadas. Quer dizer, vocês ignoraram habilidades da BNCC? Não. Nós reorganizamos essas habilidades da BNCC para que elas fossem chegando, na verdade, ao aluno de uma forma um pouco mais pausada. Porque não adiantaria a gente correr com a habilidade para fazer, vamos cumprir tudo de uma vez e fazer aquele bimestre robusto, porque não ia ser possível fazer isso dentro da sala de aula. Então, o que nós pensamos? Nós fizemos uma redução do tempo, uma redução, na verdade, da organização dessas habilidades, para que a gente pudesse trabalhar mais ou menos uma habilidade por semana. Kézia, toda semana ficou assim? Não. Por quê? Porque nós temos formação na área, assim como vocês compreendem o que a gente está falando. Tem algumas habilidades que eu consigo trabalhar 2, 3 em uma semana. E tem habilidade que eu vou precisar de 2, 3 semanas para trabalhar. Kézia, como é que vocês chegaram a essa conclusão? O verbo, ele nos dá esse indicativo. Eu tenho aqui, por exemplo, um verbo que é compreender. Toda hora eu faço isso, olha que gracinha. Ó, consegui. Compreender a relação entre o crescimento urbano com as mudanças socioambientais e econômicas nele inserido, destacando a ocupação do cerrado. É uma habilidade essencial. Segura essencial, é que eu já volto nele. Aqui, o compreender, ele é um verbo relativamente complexo, mas eu consigo em uma semana trazer para o meu aluno elementos para que ele faça essa compreensão da relação do crescimento das cidades com essas mudanças socioambientais e econômicas no ambiente do cerrado. Então, em 3 aulas semanais, eu consigo alcançar essa habilidade. Quer dizer, todas as turmas? Talvez não, professor. Por isso, nós temos um momento de retomada, que a gente colocou sempre no final do bimestre, habilidades que estão sendo repetidas para que o professor tenha a possibilidade de fazer essa retomada. Kézia, meu aluno aprendeu. Ótimo, vamos reforçar. Kézia, meu aluno não aprendeu ainda. É esse o momento, nesse momentozinho que as pessoas estão encarando como repetição, é nesse momento que você tem a oportunidade de alcançar aquele aluno que ainda não foi alcançado. Porque os alunos aprendem de forma diferente. E esse é um ponto importante a gente destacar. A gente escutou muito falando, mas as matrizes de geografia e de história, elas estão repetidas. Na verdade, elas não estão repetidas. Quando você observar que a gente tem algum período onde a gente está com a mesma habilidade sendo repetida algumas vezes, significa que você tem um espaço para você poder trabalhar com o seu aluno alguma lacuna que ficou. Pode ser alguma lacuna que você acha essencial dos anos anteriores, né, nesse período de isolamento social que a gente estava, ou então alguma coisa do próprio ano que a gente está tendo. Então, em especial, nós escolhemos repetir isso nas semanas de feriados e também nas últimas semanas do bimestre. Por que isso? Porque nós fizemos essa nova divisão da matriz por semana. E na semana a gente tem professores com horários de aula totalmente diferentes. Tem um professor que ele vai dar aula na segunda, na terça e na quarta.
Outro professor vai dar aula na quarta, quinta e sexta. Ou seja, se o feriado cair no começo ou cair no fim da semana, você vai ficar prejudicado em relação ao desenvolvimento da matriz. Então, para isso, esses professores que vão ter mais aulas, eles podem aproveitar esse tempo para conseguir aprofundar ainda mais. Então, professor, você precisa pegar a matriz e dar uma lida na matriz junto com o seu calendário escolar. Porque aí você vai ter noção se aquilo ali foi uma semana de feriado, se aquilo ali é uma semana de aplicação de prova, se aquilo ali é uma semana de fechamento de bimestre. Então, a gente pode ter essas maiores repetições nesses casos, certo? Mas a gente, como a Kézia relatou, mas a gente tentou priorizar sempre uma, duas habilidades por semana. De vez em quando a gente tem algumas que escapolem mais porque a gente consegue ter um leque um pouco melhor de trabalho. Se não conseguir nessa semana, você pode puxar essas outras semanas para fazer algum aprimoramento, né, caso você tenha um pouco mais de tempo. Então, isso é um ponto fundamental para a gente destacar. Uma outra questão é a questão da habilidade essencial e complementar. Na geografia, a habilidade complementar ela vem menos, que a complementar é opcional. Depende. A sua turma está numa turma de sexto ano com nível de sexto ano? Então, a habilidade, ela é dispensável. Mas as nossas turmas, gente, vamos pensar um pouco na realidade hoje do estudante pós-pandemia. O estudante de sexto ano é um estudante de sexto ano? Então, isso pede uma reflexão. Então, se esse estudante ele está aquém daquele perfil de saída do quinto ano que a gente tem já tradicionalmente, nós precisamos sim da habilidade complementar. Por quê? Porque ela é uma habilidade que retoma habilidades dos anos anteriores ou retoma habilidades do bimestre anterior. As disciplinas de matemática, até de história mesmo, precisaram mais por causa da sequência. Quer dizer, geografia tem menos. Você pode me explicar por que geografia tem menos habilidade complementar? Eu coloquei a habilidade complementar geralmente relacionada com a produção do mapeamento ou com a leitura de mapas, relacionada com a cartografia, principalmente. Por quê? A geografia ela é multitemas. Então, às vezes, para inserir um tema novo, eu não preciso do tema que foi trabalhado no ano anterior. Eu vou, por exemplo, para o sétimo ano. No sétimo ano eu vou estar trabalhando com o Brasil, com regionalização do Brasil, por exemplo. Eu vou precisar daquela habilidade lá do sexto ano relacionada a algo do meio ambiente ou do meio físico? Eu não preciso. Então, assim, como eu sou multitemas, eu não tenho essa conexão obrigatória entre um ano e outro. Eu tenho como se cada ano da geografia, ele trouxesse uma faceta diferente da geografia. Por isso, eu utilizei menos o complementar. Mas quando ele é utilizado, sim, é para ser trabalhado, porque ele foi pensado para trabalhar em conjunto com a habilidade essencial. Então, a essencial é a habilidade daquele bimestre, daquele período, colocada no seu lugar correto. A complementar, ela pode ter vindo de qualquer lugar, mas ela tem um casamento com a essencial. Então, a gente não pode descolar as duas. Kézia, eu vou aproveitar que você já está tocando nesse tema e eu trouxe exatamente para falar sobre isso aqui, uma habilidade do sétimo ano. Aqui no sétimo ano, a gente tem a habilidade 4, que diz o seguinte: identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos e analisar seus significados. Na mesma semana, a gente ainda vai desenvolver a outra habilidade, que é refletir sobre a relação entre intensificação do comércio, enriquecimento dos comerciantes, com o revigoramento das cidades e da vida urbana, para o surgimento das ideias humanistas, tais como do movimento renascentista do século XV e XVI. Aqui a gente está trabalhando com esse evento histórico que é o humanismo. O humanismo ele vai beber lá na antiguidade clássica para trazer alguns elementos, ou seja, ele ressuscita. Então, quando o professor estiver trabalhando o humanismo e tentando trazer essa ideia para desenvolver as habilidades, o aluno precisa necessariamente entender alguns elementos lá da Grécia Antiga. Então, por isso, foi colocado, por exemplo, uma habilidade complementar. Se o seu aluno já tiver desenvolvido essa habilidade e conseguir fazer esse tipo de discussão, você não precisa gastar, muito tempo para tentar retomar essas habilidades, mas caso seja necessário, talvez seja o momento de vocês aprimorar e tentar resgatar essa habilidade que não foi desenvolvida.
Então, eu coloquei, por exemplo, uma habilidade do 6º ano, que é discutir o conceito de antiguidade clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre as outras sociedades e culturas. Então, aqui, essa habilidade, ela já vai ser uma habilidade do 6º ano, mas que ela é como se fosse um pré-requisito para que lá no 7º ano ele possa trabalhar. Então, a habilidade complementar, ela não é uma habilidade que você trabalha se você quiser. Ela é uma habilidade que ela tem que estar contextualizada. Então, a gente coloca ela aqui para dar exatamente essa contextualização, para que o professor possa tentar, pelo menos, diminuir o impacto que a gente teve do isolamento social. Então, foi nesse sentido que a gente colocou as habilidades complementares. Mas isso vai muito de uma análise do professor por sala de aula. A gente sabe que o contexto que a gente trabalhou não é o mesmo em todas as escolas, não é o mesmo em todas as sociedades. As sociedades urbanas, as sociedades rurais, que tiveram aí, talvez tiveram maior ou menor impacto. Então, cabe você, profissional, professor da área, analisar, observar aqui, será que eu vou gastar um pouco mais de tempo desenvolvendo essa habilidade? Será que eu vou me dedicar mais à habilidade essencial? Então, é nesse sentido, para a gente tentar recuperar esses elementos. E uma coisa muito importante, professor, nós somos parceiros. Então, se vocês estiverem com dúvidas, quiserem algum material complementar, precisar da equipe de currículo, nós estamos disponíveis para atender vocês. Nosso principal canal de comunicação chama Márcio. Então, assim, esse contato de vocês com o Márcio, ele sempre chega a nós. E toda vez que chega, ele pede que a gente atenda o mais prontamente possível as dúvidas dos professores. Nós fazemos isso com muito carinho. Por quê? Essa matriz curricular está sendo pensada para vocês que estão em sala de aula, para que o nosso aluno faça esse processo de construção de conhecimento da melhor forma possível. Então, se está funcionando, dá um feedback positivo. Não está funcionando, conversa com a gente. Nós estamos aqui para construir juntos o currículo. Então, esse currículo, quanto mais opiniões ele tiver, como eu disse no começo, mais próximo à realidade ele vai ser. Então, nós somos parceiros, nós estamos aqui para contribuir com vocês. Nós estamos pensando em criar um grupo de WhatsApp para divulgar entre as escolas. Vamos pedir para os diretores, vamos pedir para os coordenadores, que eles divulguem nos grupos das escolas esse grupo de WhatsApp, que na verdade não vai ser um grupo geral, então a gente vai fechar apenas para os administradores, para que a gente possa ter uma comunicação direta. Quando a gente lançar a matriz do 2º semestre, por exemplo, eu e a Késia possa colocar informações pontuais sobre como nós pensamos, e a partir daí, professor, se você tiver dúvida, você pode entrar em contato com a gente, que assim que a gente tiver disponibilidade, a gente consegue agendar um horário com você, ou então a gente responder você por mensagem de WhatsApp. A nossa intenção é diminuir essa lacuna que hoje a gente tem da equipe com os professores. Se vocês trouxerem isso, a gente consegue, inclusive, compartilhar. Se você tem uma boa experiência, se você fez aquilo, deu certo na sua escola, traz pra gente, manda fotos, mostre a sua experiência, deixa a gente compartilhar com a rede. Porque se todos nos unirmos, eu tenho certeza que a gente pode ter experiências coletivas de melhoramento da nossa educação. Então, a gente pretende construir essa proposta para se aproximar dos professores, vocês trazerem isso. Um outro ponto muito importante que eu queria destacar, que ainda vejo muito poucos professores trabalhando, é a plataforma Educanápolis. Essa plataforma, ela tem uma série de materiais sendo produzidas cotidianamente. A nossa matriz também está seguindo por eles, assim como nós estamos trabalhando por semana. Então lá você consegue slides, lá você consegue material e indicações. Tem muita gente falando, mas eu não encontro esse material, como que eu posso trabalhar dessa forma? E eu indico, entra lá na plataforma, dá uma olhadinha. Eu, quando estou trabalhando a disciplina, por exemplo, de ensino religioso, estou utilizando muito isso, tem vários indicativos. O componente curricular de ensino religioso, ele acaba sendo um componente um pouco mais enxuto. Nós temos poucas habilidades para trabalhar durante o bimestre, geralmente é 1, 2 para o bimestre inteiro. Então, aqui a gente tem que diversificar os olhares para atingir aquela habilidade. E as aulas da plataforma
Educanápolis, ela tem feito muito esse papel. Então é importante a gente aproveitar aquela ferramenta que a gente já tem, porque isso é um ponto importante para a gente conseguir avançar na educação aqui em Anápolis. Só para fechar, gente, concluindo o que o Tarleton colocou, ele falou da gente trocar experiências e de usar outros elementos. Isso vai nos ajudar com uma pergunta que é clássica. Kézia, Tarleton, isso não tem no livro didático. Professor, o livro didático é uma ferramenta importante? Sim. É um material impresso, colorido, que todos os alunos têm na sua mão, mas ele não é a sua única ferramenta. Então, nós professores somos professores pesquisadores, nós somos professores construtores de metodologias. Então, tanto essa interação entre os professores, essa troca de experiências, quanto esse acesso a outras plataformas, a outros materiais, são importantes para a gente construir com o nosso aluno, junto com ele, parceiro com ele, esse conhecimento. Os livros didáticos, geralmente, eles são pensados sempre em uma categoria nacional. Então, provavelmente, você não vai encontrar aspectos relacionados à especificidade do seu aluno, da nossa realidade aqui na rede. Então, por isso que a gente não pode seguir um livro. O livro didático, ele não pode ser a sua matriz. A matriz, você tem que seguir ela porque ela vai te direcionar. O livro, ele vai ser um ponto de apoio, um suporte em especial para o estudante, para que ele possa, em casa, pesquisar e trazer esses elementos para aprofundar a aprendizagem. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. O livro, ele não pode ser uma muleta do professor. Nós temos sim que utilizar o livro, porque ele é, talvez em algumas comunidades, o principal material didático que esses estudantes têm. Mas eles não podem ser os únicos materiais. Então, é nesse sentido que a gente está pensando e construindo. A gente pode observar, por exemplo, quando a gente fala de identidade, nos livros dos anos iniciais, que a gente está falando de identidade cultural aqui. Os livros, eles não conseguem, por exemplo, na sua grande maioria, trabalhar a regionalidade. Então, quando eles trabalham identidade, eles trabalham, por exemplo, a carteira de identidade, o que não tem nada a ver com a proposta. Por isso que, muitas vezes, aquilo que a gente está querendo aqui, vocês não vão encontrar nos livros didáticos. O livro, ele tem uma visão mercadológica, né? E nós temos uma visão que é voltada para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, a gente tem que olhar no livro e falar, isso me serve? Eu utilizo. Se isso não me servir, onde que eu posso buscar esses outros materiais? E é por isso que a gente vai tentar criar essa rede de apoio, de consolidação desse pensamento histórico, geográfico aqui em Anápolis. Para finalizar, professor, leia a habilidade. A habilidade vai te ajudar muito nesse planejamento. Eu agradeço a atenção, me despeço aqui e deixo, como o Tarto falou, um canal aberto para a gente continuar se comunicando. Pessoal, agradeço a oportunidade, estou aberto para a gente escutar tantas sugestões também e rever a matriz. Lembrando que a nossa matriz, a gente tem nos anos iniciais uma construção própria, uma autonomia. Nos anos finais, a gente utiliza o DCGO, né, que é o documento curricular do Estado de Goiás, mas a gente pode escutar, talvez a gente pode fazer uma mescla, puxar uma habilidade aqui, uma habilidade ali, mas a gente quer a contribuição de vocês. Então agradeço e espero essa participação. Muito obrigado. Você salva como? Olha, vamos colocar no meu pendrive aqui. Eu trouxe o pendrive aqui. Gente, mas não é conversa, tem nome das ciências humanas.